Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Mais uma semana passou e nós estamos aqui em mais uma classe da Escola Sabatina. Muito obrigado porque você está aí. Acredito que você já falou para os seus amigos, você já mandou ele curtir a gente. Você já curtiu? Já botou ali naquele joinha lá, teu dedinho, tchum, aperta lá, você já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Que bom. Certo? Se não, compartilhe, tá? Reparta com os amigos esse espaço nosso que a gente tem toda semana com você. É muito bom estar contigo. Muito bom ainda saber que nós fazemos parte do título dessa lição, né? Missão de Deus, a nossa missão, a tua missão, a missão que Deus quer que eu e você fazemos em prol do nosso próximo. Legal, né? E antes da gente começar, eu queria mandar alguns abraços hoje especiais. Quero mandar um abraço para a Carla. Carla, a gente está orando por você, para a sua família, tá certo? E eu estou atrás da lição, tá? Essa lição vai chegar para você aí, tá bom? E se já chegar antes de você assistir aqui, é porque nós somos mais ligeiros do que a internet, tá? Mas nós estamos atrás da lição. Para Carla, um abraço. Para Dona Mercedes, um abraço. Dona Mercedes, um beijão, tá? E a Maria, lá de Poços de Caldas, é uma pessoa muito especial, certo? É a mãe do Joel. Está assistindo para fiscalizar o Joel, para ver se ele está falando alguma coisa errada aqui. Se tiver, ela pega ele, ó, depois, é mais ou menos isso, Joel? Quando a cara é brava, ele fica brincando com ela. Dona Mercedes, um beijão. Bom saber que a senhora está assistindo a gente, tá certo? A dona Luama e a Thelma Romanelli, um beijão para vocês dois, tá? Um grande abraço. E vocês já viram aqui que nós abrimos uma tela. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui. Todos nós somos especiais, né, pastor? Com certeza. Obrigado aí pela ajuda. Tá, mas nós temos aqui hoje a presença do pastor. Pastor, a gente gosta muito dele, pastor Fiuza está aqui com a gente, fazendo a revolução na igreja. Para você que está aí, você tem assistido ele aí nas pregações, no dia de domingo, ele fez uma série fantástica, nos dias de sábado, nos batismos, né? Ó, pastor é nosso chapa aqui, da nossa classe da Escola Sabatina, e hoje ele fez tudo, se ajeitou, fez tudo para estar com a gente. Muito obrigado, pastor, por ter conseguido um tempinho para a gente, tá bom? Na verdade, o privilégio é para mim, né? Aqui junto com os famosos. Aqui. famoso é o Kevin, né? É o Kevin, o famoso lá. É o Kevin. O Kevin, você está bem, Kevin? Cumprimentar você. Hoje é o Kevin que está aqui, para você ver, ó, bacana. Muito obrigado, Kevin. E o pastor, como é que está a família, a esposa, o filho, está tudo bem? Bem, graças a Deus. Na graça do Senhor Jesus, estamos sempre melhor do que merecemos. Amém, amém. E o seu, Joel? Como é que está nosso ânimo? Bem, hoje eu estou bem. Hoje eu estou vendo. Que eu tive por aqui não estava bem, não, hein? Pegou uma gripe que não sei de onde, né, cara? Acho que eu peguei várias gripes. Várias, de uma vez só, né? Mais de uma. Mas graças a Deus está bem, estou vendo aí. Graças a Deus. Família está bem, tá tudo jóia em casa? Graças a Deus. Que beijo bom. para minha esposa amada, querida, e meus filhos amados e queridos. Amém. Também. Falando de filhos amados e queridos, os filhos do Joel são nossos sonoplastas lá. Nós estamos treinando eles. Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco aqui, né, o Kevin? Ajudando a gente na gravação, no som. A rapaziada aqui da igreja, ó, tá nota 10. Você sabe que agora a gente vai fazer aquele momento maravilhoso que a gente gosta muito de fazer, é interceder por cada um de nós que estamos aqui e por você também. Então, olha, o pastor hoje vai dirigir a oração. Enquanto o pastor estiver orando, coloque o seu pedido, o seu desejo na mão de Deus, certo? Nós aqui, junto com o pastor, estaremos intercedendo por Deus, por você com Deus, tá? É uma forma da gente auxiliar, né, pastor? Cooperarmos, né, os nossos amigos, orando um pelos outros, é o conselho bíblico. Então, nesse instante, o pastor vai orar, por favor, certo? Coloque o seu pedido e creia, tenha fé, que Jesus vai responder da melhor forma possível, tá bom? O senhor ora para nós, pastor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui em conexão com o Senhor nesse momento. Amém. Tu és um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, e ao fecharmos os nossos olhos e falar com o Senhor, nós podemos contemplá-lo. É uma experiência sempre maravilhosa, mas nesse momento eu quero lhe pedir de uma forma muito especial por cada um daqueles que estão neste momento com os olhos fechados, em oração, clamando ao Senhor, e cada um tem a sua necessidade. Eu não sei exatamente quantas pessoas nesse momento estão participando dessa prece, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu quero lhe fazer um pedido muito especial, que
que o Senhor possa estar trabalhando de forma poderosa em cada coração. Tu conheces as necessidades, as lutas, vivemos em um mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Mas, ó Senhor, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós experimentamos a verdadeira libertação que só há em Cristo Jesus. E eu quero pedir que o Senhor faça uma obra transformadora na vida de cada uma dessas pessoas. Amém. E que ao ouvirmos a Tua palavra agora, através do estudo dessa lição, que o Senhor possa continuar impactando os corações. Amém. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, o bom dessa oração, né? Você que não conseguiu ver ao vivo, ver na reprise, tem uma oração de Cristo que é uma oração consoladora para quem vê reprise, onde Jesus disse, né? Oro por esses e também por aqueles que hão de vir. Se você não viu ao vivo, está vendo agora, a oração vale para você também. Fechado? Missão em favor dos poderosos. Então, na lição, acho que a missão de Deus, a minha missão, é a tua missão, é a nossa missão, nós estamos vendo hoje, o tema da lição 9 é missão em favor dos poderosos. Eu vou falar para vocês assim, quando a gente fala em poderosos, pessoas com condições financeiras, com cargos, com posições, normalmente a pessoa que leva o evangelho se sente um pouco mais intimidada, né? Parece que é mais fácil levar o evangelho mais simples para pessoas mais pobres, não é, pastor? É verdade, até porque parece que as pessoas com mais necessidades, elas sentem, parece que mais assim, o desejo, a própria necessidade mesmo, fica tudo muito mais fácil, né? Mas essas pessoas que nós estamos chamando aqui de poderosos, eles também precisam dessa graça maravilhosa, né? E, Joel, essa lição ela tem mostrado como Deus ele tem, assim, preocupação com cada casta social, né? Não importa o nível que a pessoa tem, não importa a posição que a pessoa tem, Deus tem uma preocupação especial. E essa semana, você sentiu bem essa preocupação na forma com que a lição foi exposta? Desde que eu voltei para a igreja, em 2002, no meio do ano, eu nunca fiquei sem lição. Eu não me recordo de uma lição e de um tema que se trabalhou então, não é só você, exatamente. Se vocês se lembrarem, para vocês mim vão me é a ajudar. primeira vez também, isso. Certo? E a lição, a gente vai ver aqui no decorrer, como que ela foi assim para nos instruir, nos esclarecer que Deus se preocupa com todos. Né, de forma igualitária. Então, assim, porque a lição mostra aqui para a gente na introdução, dizendo que, apesar de a Bíblia ter sido escrita há muito tempo, ela vem falar da estrutura humana. No livro de Eclesiastes, diz assim, lá em Eclesiastes 1:9, diz que e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. E você vê, como não há nada de novo debaixo do sol? Existe muita coisa, a ciência, o mundo mudou. Mas quando Eclesiastes está falando disso, está falando da estrutura humana. Os sentimentos, desejos, necessidades do ser humano sempre foram os mesmos. Então, a estrutura do ser humano rico, pobre, é igual, agora, né? a enxergar essa necessidade é o que a lição quer mostrar para a gente. Às vezes, as posições sociais elas acabam distorcendo ou escondendo um pouco essa necessidade. Que tem, né? Né? E aí é uma dificuldade para quem leva a mensagem, para quem recebe ela também, enxergar essa necessidade. Pastor, o senhor que transita muito, o senhor que já está doido para falar, fala para nós como que é isso. Fala o que o senhor já está pensando e nos ajuda nisso. Eu creio que esse negócio de posição, isso é uma coisa nossa. Deus, ele não está nem aí com isso. Ele se preocupa com pessoas e não com posição. Eu me recordo uma vez que, no ciclo do ministério mesmo pastoral, né, um pastor ele falou assim para um grupo de pastores, ele diz assim, esse negócio de função dentro da igreja, isso é uma coisa nossa, os irmãos não estão nem aí com isso não. Os irmãos, o que importa para eles é se você é pastor, se você tem o poder de Deus na sua vida, se você é um homem de oração, isso que importa. Agora, nós às vezes ficamos discutindo sobre esse assunto, eu fico imaginando agora Deus na esfera divina, ele olhando para nós assim, vê a gente se preocupando com esse negócio de... ele tem algumas orientações bíblicas, algumas orientações por intermédio do dom profético, para nos salvar, porque nós ficamos preocupados com essas coisas, mas ele não está nem aí com isso não, para ele são pessoas, isso é o que importa, tem mais um pouco ou menos, isso não significa nada. E o senhor falando nisso, quando eu vou para o tema principal, para o verso, aquele de memorizar, que
pela minha idade está difícil, terceira idade é complicado, você que está aí novinho, terceira idade é complicado, a gente consegue até decorar o início, o final que é complexo, mas vamos lá, você que não tem a Bíblia, que não tem a lição, desculpa, Mateus, capítulo 16, verso 26, olha, os dois fizeram aqui uma introdução que bate certinho com esse verso, parece até que eles estudaram a lição, vamos ver se estudaram mesmo, tá, Joel? Vamos ver agora no verso. Preste atenção você, ó. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então aqui a gente mostra a preocupação de Deus, de que as pessoas se preocupem com o que é principal. Posição, como o pastor falou, e você também. Essa questão de posição para Deus, ele tira. Ele quer que nós entendamos que o que importa é a salvação da pessoa, sem a gente ficar olhando o cargo. Mas, infelizmente, nós estamos tratando na nossa esfera humana. Na esfera humana, há uma dificuldade para a gente ter acesso, e quando tem acesso, há uma dificuldade de a gente abrir e falar de religião como se as pessoas não necessitassem disso. Ter a linguagem correta, né? Complexo, né? Essa semana eu ouvi algo assim, um conceito que eu achei interessante. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Você colocou aí já? Essa frase, posso contar aqui, a origem que a primeira vez que eu ouvi essa frase tem muitos anos. E quem disse ela foi uma pessoa que era assim, um bobo da corte. Não sei se vocês se lembram do Pedro de Lara. Sim. Pedro de Lara, a primeira vez que eu ouvi essa frase, e ela ficou marcada na minha vida há muitos anos, foi ele quem falou essa frase. E ela é muito profunda. Muito profunda. Eu até anotei na minha lição aqui, na introdução, mas acho que valeria a gente fazer um exercício aqui. Vai lá. Eu fiquei pensando nisso. A lição está trazendo para nós que há uma importância, uma preocupação de Deus, e há uma importância em se levar a mensagem de salvação aos ricos e poderosos, certo? E que há uma dificuldade em relação a isso. Ricos e poderosos, geralmente, eles estão nessa posição por causa do dinheiro. Isso. Certo? Então, acho que valeria a gente fazer um exercício simples, rápido aqui, de tentar entender quais são os perigos que o dinheiro traz. Vamos lá. Uma pessoa que tem muito dinheiro, qual poderia ser... Assim, a gente pode falar vários, né, aspectos aqui. Quais são os aspectos que o dinheiro dificulta, o que o dinheiro vai trazer dificuldade para o indivíduo? Que geralmente soberba, o dinheiro, né, vai trazer o quê? Ele traz facilidade. Né? Mas quais são as dificuldades que pode trazer? O pastor falou soberba. Outra coisa que eu acho assim que o dinheiro pode trazer para a pessoa é a pessoa ver no dinheiro todas as soluções para o problema dele. Então, trazer segurança. O dinheiro também ele pode trazer um certo preconceito para com as outras classes. Isso a gente vê, às vezes, algumas pessoas enriquecerem e elas se isolarem. E a falta dele faz a mesma coisa. De uma forma inversa. Né? Sim. Então, se a gente for construir esse cenário, a gente vai entender, por exemplo, soberba, segurança. Quer ver um ponto que eu acho muito interessante no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre a plenitude dos tempos. Ellen White faz um apanhado do cenário como o mundo estava quando Jesus veio ao mundo. E um desses pontos que ela coloca é que muitas pessoas estavam vazias por dentro e elas tinham muito dinheiro. E quando a pessoa tem o dinheiro, ela busca preencher esse vazio com prazeres. Fama, ostentação, pompa, certo? Sucesso, destaque, status. Então, são coisas que o dinheiro proporciona e que vai dificultando cada vez mais o quê? Uma necessidade de Deus e uma visão clara do que é o plano da salvação também, porque o acesso que o dinheiro te dá a muitos prazeres, a gente sabe que os prazeres eles vão deturpando a mente e causando ali uma cegueira espiritual. Então, olha como é que o dinheiro é perigoso. Não, o dinheiro, se a gente for pensar de forma do perigo que ele leva, ele é muito, é extensivo, né? Da mesma forma que a gente vê, a mesma Ellen White diz o seguinte, que há muitas pessoas com muito dinheiro, certo?
necessitando ser o quê? Só chamado para que o dinheiro seja usado em prol dos outros. Ou seja, cabe, essa lição ela vem mostrar para nós, que cabe a cada um de nós procurarmos eles. E a lição, o pastor pode falar. É que assim, o problema não está no dinheiro. Não. O problema está no amor ao dinheiro. Sim. E quando o amor ao dinheiro Excede, né? chega a um ponto que ele vai concorrer com amor a Deus, a dependência do dinheiro, ela tira a minha dependência de Deus, aí está o grande problema, né? Essa lição eu vi assim, os autores, eu não sei, eles se preocuparam em mostrar para nós que não é para a gente olhar a posição que a pessoa está, é para a gente olhar a necessidade que ela tem, que é a mesma minha de Deus. E eu achei interessante que o primeiro Parábolas de Jesus, página 131 e 132, diz assim: aqueles que pertencem às camadas sociais mais elevadas devem ser procurados com terna afeição e respeito fraternal. Homens de negócios em alta posição de confiança, homens de faculdades inventivas e intuição científica, intelectuais, mestres do Evangelho, cuja atenção não foi dirigida para as verdades especiais para esse tempo. Esses devem ser os primeiros a ouvir o chamado. A eles deve ser feito o convite. Normalmente eles são os últimos, né? A gente vai atingir primeiro as classes mais fáceis, que a gente julga mais fácil, e deixar as mais difíceis. Pastor, isso tudo que a gente viu assim, se a gente olhar Nabucodonosor, que já é o homem da lição de domingo, como é que a gente consegue ver a questão de o evangelho chegar até lá, como que Deus usa pessoas simples ou pessoas preparadas para chegar até eles? O que o senhor viu nesse quadro da lição de domingo? Bom, Nabucodonosor ele é uma referência assim bem clássica de um homem poderoso, né? E por isso ele foi mencionado aqui. Ele tinha habilidades militares, mas a transformação da Babilônia em uma cidade esplêndida na sua época era uma das características. E veja só, ele era um monarca ambicioso. Toda pessoa que ela tem muito dinheiro, ela vai ambiciar por alguma coisa, porque senão ela não chega lá. Isso é importante. Agora, ele era um camarada assim que tinha uma sinceridade dentro do coração, mas ele precisava passar por momentos difíceis para que isso pudesse ser despertado. E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele castiga, repreende aquele que ama, e mesmo as pessoas mais poderosas desta terra, eles vivem de picos de felicidade e momentos de dificuldades. E é exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. E quando Deus ele permite, porque Deus não é o causador do mal, mas quando ele permite algumas coisas indesejadas acontecer na nossa vida, ele faz isso porque ele nos ama, porque ele quer dar uma oportunidade de resgatar. E que foi o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Imagina se cada um olhasse com essa visão de que cada vez que Deus permite que algo chegue a nós, é um aprendizado. O que você achou desse Nabucodonosor? Eu estou estudando, a gente está no final, lá na classe bíblica, a gente está estudando o livro de Daniel já há algum tempo, a gente já está no final lá. E quando a gente chegou nesse capítulo 4, uma coisa que me chamou a atenção. Quem escreveu o capítulo 4 não foi Daniel. E o capítulo, a carta de Nabucodonosor, eu entendo ela como um testemunho, em que, conforme ele vai narrando ali os acontecimentos, chega um momento que é o ponto da virada, né? E assim, o que é o ponto principal ali? O orgulho, o sucesso subiu a cabeça, a soberba, como o pastor colocou ali, a posição em que ele estava era uma posição onde ele se sentiu o cara, vamos dizer assim. E Deus queria que ele reconhecesse que tudo aquilo que ele tinha era porque Deus proporcionou a ele. E é bonito quando ele fala, né, que então ele pôde reconhecer ali quem era realmente Deus. Mostra assim, Deus buscando a todo tempo salvar Nabucodonosor. Agora, o interessante, vamos lá. Para Deus salvar Nabucodonosor, veio um anjo do céu e pregou o evangelho para ele, foi isso? Não. Ah, não? Como é que foi essa questão? Pode falar, pastor, você é curioso. Como é que chegou o evangelho até ele? É bom a gente entender que Deus prepara os caminhos, mas Deus usa quem, pastor? Deus usou pessoas simples. Esse é um ponto importante. E é importante para nós que
que assim como Deus usou um jovem simples, Ele pode usar a cada um de nós. Isso é importante. Eu tive lá em Manaus uma época, fiquei 9 anos lá em Manaus, e eu conheci uma igreja que ela é especializada em levar o evangelho para as pessoas mais abastadas. Agora, se você vai àquela igreja, alguns pensam, lá é a igreja dos ricos. Não. Lá existem algumas pessoas com boa condição financeira, mas existem muitas pessoas humildes, simples, que fazem parte dessa comunidade, mas eles têm um foco, e o foco é exatamente o que nos ensinou a lição dessa semana. O foco é alcançar essas pessoas de classe social elevadas, que eles teriam dificuldade de serem alcançados de outra maneira. E ali você vê Deus usando pessoas simples. O pastor dessa comunidade, por sinal, ele faz questão de ter um carro muito simples, de viver uma vida simples. E quando eu estive um momento com ele, conversando com ele, falando sobre esse foco de evangelizar as pessoas poderosas, ele disse, a maior lição que Deus já me mostrou que eu tenho que passar para essas pessoas é que eu devo ser uma pessoa simples. Amém. E que, para a gente alcançar a graça de Deus, para a gente alcançar a bênção de Deus, a gente pode fazer isso de forma simples. E ele tem alcançado, ele está nessa comunidade, para vocês terem uma ideia, há 12 anos. Nossa, está fazendo um bom trabalho discipulado excelente lá. A lição ela traz 2 pontos que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Primeiro, Deus usa crentes comprometidos como Daniel para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos. Eu achei isso bacana. Crentes comprometidos. Segundo, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho. Então, às vezes, a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, eu podia ser o chefe daqui. Eu podia ser... Mas se Deus, às vezes, me colocou num lugar, é porque Deus quer atingir pessoas naqueles lugares. Então, eu achei legal a forma com que a lição mostra Nabucodonosor e como Deus usa um crente para fazer a obra. Ellen White, ela diz o seguinte no livro Ciência do Bom Viver, página 129. No trabalho a fazer por essa classe, ricos e poderosos, surgirão muitas situações desanimadoras, muitas decepções terão lugar, mas todas as coisas são possíveis com Deus. Ele pode e há de cooperar mediante instrumentos humanos. Você aí, está falando de mim e de você. Mediante instrumentos humanos na mente dos homens, cuja vida tem sido consagrada a ganhar dinheiro. Ou seja, Deus pode me usar para ir na mente dessas pessoas, onde o alvo deles é o financeiro, e mudar para um alvo espiritual. Isso é muito bacana. E já falando nisso, na parte de segunda-feira, Joel traz uma história que eu acho essa história impressionante. Naamã, fala quem é para os nossos amigos esse tal de Naamã aí, que eu quero conhecer ele também. Naamã foi uma pessoa de alta patente no exército assírio, né? E a história conta que em algum momento ele era um homem poderoso e tal. Aí a Bíblia diz assim, porém ele era leproso. E ele, ali uma menina testemunhou, né? É bom a gente colocar isso. Uma serva, né? Cativa, a Bíblia, a história conta a menina cativa, né? Que estava ali na casa dele e testemunhou do Deus de Israel, e ele foi atrás do Deus de Israel para alcançar a cura. Tem muitos detalhes nessa história, né? Se a gente for prender os detalhes, vai longe, não vai? Assim, a gente vê o tamanho de presentes e dinheiro que ele levou lá para o profeta para receber a cura. Aí o profeta nem atendeu ele, né? Mandou ele mergulhar no rio barrento. Ele reclamou lá de onde eu venho, existem 2 rios melhores do que esse aqui. Água limpa, né? E aí o outro fala para ele, não, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, dinheiro, você trouxe dinheiro para pagar ele, vai lá e faz o que ele está falando. E ele foi curado da lepra. Essa história também tem um ponto triste, que é quando o servo de Eliseu vai, depois que ele está retornando, né, ali com os tesouros que ele trouxe, e o profeta não aceitou, né? Aí ele vai ali e dá aquela impressão, né, ruim. Um mau testemunho, né? Porque a gente vê ali que Deus queria que Naamã entendesse que a salvação é o quê? De graça. Uma graça, né? Mas o modo como Naamã foi alcançado, ele se inicia a partir de um testemunho de uma cativa ou escrava, uma menina de pouca idade, né? Uma menina, assim, escrava, não tinha voz nenhuma. Mulher, nessa região do mundo, né, a consideração bem, né, mais baixo, né? Então, e ela testemunhou
de Deus Sabe, para Léo? um general. Não, né? mas espera aí, você chama uma coisa aqui agora que me chama a atenção, pastor, que é o seguinte: como é que um general poderoso da patente dele podia acreditar numa menininha? É sinal que essa menina, na vida diária dela, pastor, o que era visto O nela? testemunho pessoal, né? Eu creio que essa menina tem muito que nos ensinar. Uma das coisas que ela tem que nos ensinar é porque talvez se eu estivesse no lugar dela, talvez eu estaria revoltado com o que aconteceu comigo. Sim. Porque o que aconteceu com os pais dela? A gente não sabe exatamente. Como que ela foi parar lá? Quais eram os traumas que essa menina carregava? Era para estar assim, sabe? Não quero nem saber de nada, estou aqui. E a fé dela em Deus? E a fé dela em Deus, mas não. Aí que está, a grandeza dela não estava na menina frágil que ela era, mas a grandeza dela se manifestava na grandeza de Deus na sua vida. Bonito isso realmente né, foi pastor? fantástico. Não, isso é lindo. E é por isso que Naamã acreditou, né, Joel? Porque a grandeza de Deus na nossa vida é algo realmente fantástico, que transcende os limites humanos. Isso é realmente fantástico. E aí um homem necessitado, e aí vem de novo, Nabucodonosor teve um momento de necessidade. Naamã, as suas necessidades, assim como você que está em casa também tem as suas necessidades. E Deus permite as necessidades para, através das necessidades, Ele nos abençoar com a grandeza de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. E Naamã, naquele momento, então, ele viu a grandeza de quem? Naquela menina, porque ela tinha Deus. E outra, Agora, tem peraí, mais- Joel. Vocês vão ficar no negócio aí, vai longe, vai ter duas perguntas que eu preciso fazer, que vocês precisam responder delas, hein? Tá bom. Então, vai, pode falar aí. Posso falar? É. Não, o modo como ela acreditava e vivia confiando em Deus na vida dela é que me chama atenção também. Todos esses detalhes são importantes, todos chamam atenção. Porque é o seguinte, naquela época, as pessoas... Aqui fala que eles adoravam um deus chamado Rimon, mas tem outros também, Astarote, Aserá e outros deuses que eles adoravam. A nação que conquistava a outra era porque o Deus daquela nação era mais poderoso do que a da outra. Então, sabendo disso, como é que ela expressaria Deus, sendo que a nação dela estava derrotada? Ixi, forte. Ela Era tinha que muita- ter, muita fé, né? muita fé. Ela tinha que ter A muita fé a despeito da situação. da situação. Porque a gente hoje quer ter Aham. fé na situação boa. Aí depois, Deus me abandonou. Agora vem cá, peraí, vamos parar de falar esse ponto Tá da bom. menina, agora eu quero falar dele. Naamã faz 2 pedidos para o profeta. Não sei se vocês têm aí, o texto bíblico está em 2 Reis, você que está em casa, 2 Reis, ou não importa se você conseguir abrir a Bíblia, então você abre a Bíblia depois em casa. Verso 5, vai do 1 ao 19. Ali você vai ver toda essa história de Naamã. 2 coisas que Naamã pede, eu achei interessante, sempre achei interessante. Seguinte, posso levar, né, como ele foi numa terra estranha, e lá na terra estranha, ele recebeu a cura, quer dizer, o Deus daquela terra estranha era poderoso, ele quis levar 2 mulas de terra, 2 baldes, você que vai, balde assim, botou na mula, vou levar embora o balde, de terra. E o segundo, que eu achei também interessante, foi ele falar assim para o rei, olha, eu não quero, o profeta, desculpa, Eliseu, eu não quero mais adorar o meu outro Deus, quero adorar o seu Deus, mas eu tenho o rei, ele vai entrar no templo da idolatria, quando ele entrar, eu vou ter que ir com ele, Deus vai me perdoar disso? Nos 2 casos, o profeta Eliseu diz assim, vai em paz. Eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. Eu escrevi aqui na minha lição que são questões que às vezes a Bíblia coloca e a gente não entende muito bem. A gente tem um problema sério quando a gente passa vivendo muito tempo na igreja. Qual que é esse problema? A gente acaba criando um mundo que ele é real para nós, mas às vezes a gente precisa estar saindo dessa bolha para pregar o Evangelho. E eu já escrevi várias vezes em algumas lições uma frase que eu posso até estar errado, mas nós temos um grande problema. Se estiver errado, vai apanhar. Nós temos hoje. um grande problema. Muitas vezes, ao levar o Evangelho, nós queremos tornar as pessoas adventistas do 7º dia, ao passo que nós deveríamos tornar elas cristãs. Porque, às vezes, a gente acha que os nossos costumes precisam ser seguidos à risca, e esse tempo de igreja que nós vivemos
parece que, ao levar o Evangelho, nós temos que levar todo esse pacote para alguém. Aqui a gente vê um bebê na fé, alguém que estava nascendo na fé. Então, no caminhar da fé, as coisas vão acontecendo. Então, eu tô a carroça da melancia caminha, a melancia se ajusta. Eu estou há 20 anos na igreja. E muitas vezes, ao levar... Aqui a gente está falando sobre levar a missão de Deus, levar a mensagem. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, compreensão, entendimento. O que eu estou falando é uma realidade. E eu tenho certeza que, às vezes, você já viu essa situação. Muitas pessoas deixarem, às vezes, o interesse pela igreja por conta de algumas coisas que às vezes estão sendo, sabe, impostas. Agora, lembra quando a gente estava estudando? Quer ver? Eu tenho que ver se você está errado, pastor. Não, peraí, só trazer um adendo aqui. Lembra quando a gente estava estudando sobre Jonas? Sim. Aí a gente falou como que, quando a Nínive recebeu a mensagem, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um reavivamento ali, uma reforma, da forma que eles entendiam que era adoração a Deus. Eles não sabiam os costumes corretos. Então, eles vestiram de pano de saco até os animais. Tá, agora, mas era a forma... Não, agora você fala mais para quem está errado. Tá Brincadeira. Eu espero não ter sido mal compreendido. Não, o pessoal não vai compreender de jeito nenhum. Pastor, quando o senhor vê esse quadro e o que o Joel falou, qual é a interpretação que o senhor tem? Veja só, eu acho que o Joel ele foi muito sábio quando ele disse que nós devemos ter paciência com as pessoas que estão conhecendo novas verdades, porque cada um será julgado segundo a luz que recebeu. E cultura, de acordo com os estudiosos, ela vai demorar pelo menos 5 anos para você mudar uma cultura. Cultura, é claro, algo regional, sim, que envolve uma coletividade. Porém, as pessoas que trazem isso, elas vão demorar realmente para fazer as mudanças. O que Deus leva em consideração é a sinceridade de cada um segundo a luz que recebeu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ellen White, ela comenta que a viúva de Serepta e Naamã da Síria, eles foram mais importantes ou mais fantásticos do que muitos que foram eleitos para receber a mensagem. Tanto que Jesus fala deles e não fala de... Porque dentro da cultura deles, dentro do conhecimento deles, eles tiveram uma fé extraordinária. E isso aqui já era uma revolução para eles. Sim, exatamente. O modo de vida que eles estavam absorvendo neste momento e se decidindo a viver dessa maneira, lá já era uma revolução. Agora, muitas pessoas correriam o risco. Aí eu falo, às vezes a gente quer tornar as pessoas adventistas e esquece de primeiro tornar elas cristãs. Muitas pessoas, com uma visão, às vezes, um pouco mais endurecida, falariam para ele, não, você não pode entrar lá com ele, não. Não, né? Agora você... Ô, Joel, só para a gente entender isso... É complicado. Para o pessoal de casa entender como a coisa ela é mais ampla, assim, o preço de uma alma... Quem conhece é Deus. Segura aí. Tá, só o preço de uma alma, quem conhece é Deus. O preço da gente ajudar Deus a levar essa alma ao conhecimento de Deus é quem leva, sabe? É quem vai, é quem bate na porta, é quem senta, quem todos os dias, que nem você que está aí, todos os dias, tal dia vou assistir a classe, tal dia. O preço que isso dá, o tempo, a disposição, é só Deus. Então, às vezes... por questões mínimas, as pessoas perdem pessoas que valem muito para Deus. Então, quando eu vejo o profeta fazendo isso, eu falo, não, tranquilo, vai lá. É o que vocês falaram, vai lá. A tua fé está começando. Amanhã você vai conhecer coisas diferentes, vai pedir outras mudanças. Exatamente. Depois de amanhã, outras mudanças. Esses dias, só para vocês terem uma ideia, eu falando com um líder de uma igreja sobre uma pessoa que ia se batizar. E eu expliquei, olha, está acontecendo isso. Falei assim, Jefferson, essa é a função da igreja agora. A pessoa já conheceu Jesus, já sabe o caminho de Jesus e sabe o caminho da doutrina. Agora é a igreja que vai trabalhar para as outras coisas serem vencidas. Eu acho que é isso que eu vejo na resposta de Eliseu. Tem a menina lá, deixa ela terminar o trabalho. Eu vou colocar 2 coisas aqui rapidinho. Por que Naamã queria levar a terra? A gente está falando aqui, às vezes, quem está ouvindo a gente está... Né? Por que ele queria levar a terra? Tem que ver. Eles entendiam que o Deus local ele deveria ser adorado na terra dele. Só que ele não ia ficar ali, ele ia embora.
Então ele queria levar um pouco de terra para quando chegar lá, ele adorasse a Deus. Disso, ainda bem que você lembrou. Era um costume deles, entendeu? E o profeta não repreendeu ele, porque na sinceridade de coração dele, era a melhor forma dele adorar a Deus. Ponto. Então era por isso, certo? Existe uma outra questão. O Espírito, existe assim, a informação e a impressão. Tá? Uma pessoa pode receber uma informação, é uma coisa. Ela recebeu uma impressão do Espírito Santo, é outra. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas não aceitaram o sábado. E, às vezes, elas só receberam a informação. Ela não rejeitou a Deus, não rejeitou uma verdade por conta disso. Ela recebeu uma informação como qualquer outra você pode receber. Agora, a pessoa rejeita uma verdade de Deus quando ela recebe uma impressão acompanhada da informação. Quando o Espírito Santo impressiona, isso é a ação do aí, Espírito Santo. Certo? Aí é por isso que o nosso julgamento ele é limitado, a gente não tem capacidade de julgar. Nem é, mano. Então, às vezes uma pessoa está vivendo uma sinceridade e para nós ela não está. Ela já ouviu falar sobre o sábado, mas ela ouviu como informação. Ela não teve isso como impressão. Existe essa diferença. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas quando a gente está levando o Evangelho. Você não sabe falar isso direito. Quer que eu leia direito? Pode falar. Olha que legal. Ó. Eu estou brincando com o Joel aqui, porque o que o Joel começou a falar agora está aqui. Testemunhos para a Igreja. Olha só, Joel. Volume 6, página 317. Olha que legal. Ó. A verdade deve ser apresentada com tato como está aí? Divino, gentileza e brandura. Ela deve provir de um coração sensível e que tenha compaixão. Pastor, precisa mais que isso? Eu acho que a revelação é clara, né? E nós precisamos pedir de Deus essa sensibilidade. Eu não sei, você que está em casa, se você já sentiu isso alguma vez. E a lição tem esse objetivo, nos tornar missionários, a gente buscar a bênção e a proteção de Deus para que nós possamos alcançar os objetivos. Mas eu já tive esse sentimento muitas vezes. Você chega para falar alguma coisa para uma pessoa e eu falo com Deus, Senhor, o que eu vou falar agora? Eu não tenho as palavras, eu não tenho... Mas o Senhor pode. E aí o Senhor, Ele realmente faz essa obra. Como Ele usou muitas pessoas, né? Daniel, a serva e muitas outras pessoas. Ele vai usar a gente também. Nós temos na Bíblia, também no Novo Testamento, agora, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, quem é ele mesmo? Parece que ele era alguma coisa lá, não era, Joel? De Israel, ele era meio sabido, inteligente. Ele fazia parte do Sinédrio, né? Sinédrio seria o que hoje, mais ou menos? O Senado que a gente tem? Mais ou menos um termo de nível comparativo, né? Então, ele era uma pessoa erudita, numa posição alta. Ele era um líder religioso e um líder político, porque tinha essa relação. Ele era um fariseu, não é? Um doutor da lei. Então, ele era uma pessoa importante naquela sociedade, né? E é uma sociedade que ela se importava muito com as aparências, né? Extremamente, né? Era assim uma linha divisória muito nítida, porque pobreza era sinal da desaprovação de Deus, né? Do desfavor de Deus. A pessoa era tida, já não, né? Salvo, e a riqueza era o totalmente contrário a isso. Eram pessoas que eram favorecidos de Deus. Agora, o interessante é que quando ele vai buscar Jesus, ele vai ter um encontro com Jesus. Então, se você lê sobre Nicodemos, está em João 3, capítulo 3, de verso 1 ao 12. Você vai ver que ele vai buscar Jesus porque ele tinha necessidade. Agora, o interessante, quando ele vai começar a conversa com Jesus, ele esquece da necessidade e parte para a filosofia da aparência. É o que você acabou de falar. Mestre, aquelas coisas. Como é que Jesus fez para quebrar esse mestre e mostrar? Caboclo, deixa eu te ajudar. Pastor, vai lá. Se o senhor não souber, o Joel dá um jeito. Mas o que ele fez? Eu estava assistindo Bíblia, desculpa, o Bom de Bíblia, lá tem um envelopinho que pede ajuda, né? Me ajuda, tem pastor, né? Não é universitário, é mestre. Essa expressão bom mestre, né? Jesus, ele era um especialista para arrebentar com tudo isso.
Porque os fariseus eles tinham uma características, né? Por isso que ele chamou eles de sepulcros caiados, né? Quer dizer, uma aparência por dentro, mas por fora não tem nada por dentro não tem nada para oferecer, né? Apenas aparência. Jesus ele arrebentou com essa ideia de aparências. E quando chama ele de bom mestre, ele de bom só tem um. É Deus. Mas ele era o próprio Deus, não era? Só que ele tinha uma natureza peculiar, era o Deus homem, não é 100% Deus e 100% homem. Ele nunca perdeu a sua divindade, mas quando ele assumiu a humanidade, ele assumiu de verdade. Então, por isso que ele se dirige ao Pai como uma outra pessoa mesmo, né? Então, bom só tem um, que é o Pai. Então, pare de ficar com esse negócio aí de valorizando só as aparências e tal. O importante mesmo é o que está lá dentro. E você tem necessidades espirituais tão grande, tão grande, tão grande, que você tem mesmo é que nascer de novo, senão não tem jeito para você não. Não, né? Sabe o que eu acho interessante, Joel? Às vezes a gente vê um pastor, a gente vê um líder da comunidade, um presidente, e parece que essas pessoas não têm necessidades. Às vezes a gente acha, não, ele já sabe tudo, o que eu vou falar para ele? E às vezes está lá um coração partido, uma necessidade íntima de um conhecimento maior, né? O Jesus ele gostava e gosta, né? Mas assim, acho que o maior prazer que ele tinha é quando alguém sentia a necessidade da salvação e ia até ele. Mostra aqui, ó, por todos os aspectos da vida de Nicodemos, né, mostra que ele era alguém que não tinha necessidades básicas. Era alguém que estava... Aqui diz que ele era... O pastor já colocou um líder político, um líder religioso, era um erudito, era alguém que da casta alta, tudo isso. senão ele não estaria no Sinédrio. Mas por que ele foi buscar Jesus? Tinha Era alguém com necessidade, né? sinceridade de coração e sentia essa necessidade. Eu até coloquei aqui que ele precisava de um nascimento além do conhecimento, que era aquele que vai lá profundo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E lá vem. Kevin, me ajuda. E eu estou te perguntando porque você tem o seu lugar de fala. Lá vem Que é essa frase do momento aí que eu não concordo muito com ela, mas em alguns aspectos ela é uma realidade. Como é que dar estudo bíblico com um erudito? É complicado. Sabe por quê? Ele está rindo da minha cara porque eu tive o privilégio de algumas vezes fazer, mas teve uma que eu sofri mais. Normalmente ele vai exigir de você, mas isso que é bonito, certo? Que você esteja mais preparado do que você acha que você está. É o primeiro. Segundo, que Deus realmente seja o guia teu no estudo. Porque vai ter hora que você fala, Deus, eu não sei responder isso não, que nem o pastor fala, certo? Agora, sabe qual é a coisa mais interessante? Quando você vê que Deus começa a tocar no coração e as pessoas se sentem igualadas a você. Acabou. Veja assim, ó, quando a gente olha de uma forma fria para a Bíblia parece historinha para criança. Um peixe que engoliu um homem, vomitou na praia. Uma cobra que falava e deu uma fruta para a mulher comer. Então, assim, quando a gente trata com mentes, isso é um choque de realidade muito grande para determinadas pessoas. Então, aí está. Geralmente, um erudito ele vai estar numa classe acima. Ricos, poderosos, eruditos, são classes diferenciadas. É complicado, mas Deus está ali. Só Deus. Mas aí que está. Só Deus. Mas aí a gente vê a sabedoria de Deus, né? Para cada um desses personagens que nós estamos estudando, ele olha e faz um apelo estratégico. Né? É diferente, o apelo dele para Nicodemos é diferente do apelo dele, por exemplo, para o jovem rico. Que é o que nós já podemos já misturando aí. Ó. Então, é diferente, porque Jesus ele era o próprio Deus que se fez homem. Então, ele tinha algo extraordinário, porque ele lia os corações. Então, ele sabia realmente o que o camarada estava pensando, onde ele estava se apegando e o que ele precisava se libertar. E o pastor falou algo que eu achei muito interessante, pastor. Para Nicodemos, nascer de novo. Para Zaqueu, ao jantar na sua casa. Para o jovem rico, desfaça dos bens. Então, quer dizer, as abordagens de Jesus sempre foram abordagens diferentes para situações diferentes de pessoas diferentes. E Zaqueu também era rico? Por que ele não falou que Zaqueu tinha que deixar a riqueza, né? Dentro desse cenário que a gente está colocando aqui, eu vejo o plano que Deus usa e a necessidade que eu tenho de me colocar sobre esse plano. Por quê? Porque se só o pastor for dar estudo bíblico, o senhor vai ter uma
uma área de atuação limitada, sim, com a sua linguagem e o público que o senhor consegue alcançar, mesmo sendo um pastor. Então, quando eu olhar esse cenário, eu entendo que todos nós devemos nos colocar na missão, porque cada um tem uma característica para alcançar um determinado público. E aí a obra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo na missão. O sacerdócio real de todos os crentes. Sim, usando os dons de cada um para alcançar cada classe. Agora, uma coisa interessante, agora para você ver assim, como Deus ele é multiforme mesmo e acabou. Meu pai é um homem simples, linguajar simples, um pastor simples, certo? Muito tempo pregando para pessoas de diversas classes sociais. Era o rico, era o político da cidade, era o doutor, era o advogado, era o professor, era o zelador. Quer dizer, Deus ele vai nos preparando para todas as situações. Então, assim, você que está vendo essa lição, ela quer nos mostrar que Deus ele está nos chamando. Não importa quem eu sou, você, não importa. O importante é que quando eu e você nos colocamos na mão de Deus, nós podemos ser aquela menina de Naamã. Nós podemos ser o Jesus de Nicodemos. Podemos ser também o Jesus do jovem rico, o Jesus do Zaqueu, ir até a casa, até o lugar. Então, quando eu fico olhando isso e vendo, pela minha experiência, minha da Mike, tem hora que a gente dá estudo para um, Joel, por exemplo, assim, o que eu vou falar, meu Deus? O cara já me fez uma pergunta que já me atravessou. É contigo, Deus. E às vezes a resposta que vinha não tinha nada a ver, eu não tinha pensado nela, mas satisfez o coração da pessoa. Agora, outra coisa bacana que a gente tem que saber. Por exemplo, tinha coisas muito perguntas, para um amigo meu que eu dei estudo bíblico, amigão, amo demais de coração ele. As perguntas eram tão difíceis que Michelson Borges, como é que eu respondo isso? Aí eu tinha aqui, doutor Rodrigo Silva, como é que vai tal. Ou seja, é Deus abrindo a mente da gente e a gente sabendo das nossas limitações espirituais. Agora, veja só, nós não podemos nos impressionar com os poderosos. Bem lembrado, porque pastor. Eles têm necessidades espirituais e quando eles se deparam com uma pessoa simples, mas cheias do poder de Deus, do Espírito Santo, eles se sentem impressionados, impactados, porque é uma necessidade que ele tem. E as necessidades espirituais, elas são tremendas. Nós estamos em uma guerra espiritual. Se a guerra é espiritual, as armas também são espirituais. Então, cabe a nós usar as armas espirituais e coisas extraordinárias vão acontecer que vão além dos nossos limites. E essas necessidades, elas estão além das classes. Sim, além das classes. Essas necessidades, elas estão além das classes. E quando Jesus olha lá de cima, ele não está olhando para as classes, ele está olhando para pessoas pelas quais ele morreu, deu a sua vida e precisam ser salvas. Eu achei interessante que a lição trouxe o seguinte: no final, tanto o rico quanto o pobre só tem um destino no final: sepultura. E isso, dependendo da visão que a pessoa tem, traz pavor para as pessoas. E quando elas sabem que, além da sepultura, da ressurreição, na ressurreição há um céu, isso é tudo, né? Olha que coisa maravilhosa essa lição. Eu já vou estar interrompendo aqui, senão vai dar 3 horas de lição. Porque a lição é ótima. Nós já falamos por cima sobre Zaqueu. Você vai encontrar como Deus trabalhou na vida de Zaqueu, como Deus trabalhou na vida do jovem rico, colocando não a questão da riqueza, o pastor colocou isso tanto bem, que os dois eram ricos, mas o amor ao dinheiro, né, pastor, fez com que alguém perdesse a salvação. Há 2 desafios aqui que a gente sempre vai falar para você. O desafio dessa semana é: adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder. Bota aí. Pensou em quem? Qual foi o político que você pensou? Bota ele aí. É um ministro da Suprema Corte? Bota ele aí. Lembra da menina pobre? Tem que ter fé. Alguém com quem você possa entrar em contato. Bota 2, então. Bota aquele que mais perto de você, aquele vizinho. O patrão? Bota o patrão aí. Bota, vai ser muito bom. E agora um desafio para você agora. Mexe. Desafie-se. Envie uma carta ou e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, e diga que está orando por ela. Eu cheguei para um amigo meu e falei porque eu estava orando por ele. Sabe assim, ele não esperava isso. Nossa, que alegria que ele ficou. Jefferson, que bom que alguém está orando por mim.
Sabe, você pode fazer isso com alguém que você conheça, com alguém que você não conheça, mas é bom. Consiga um e-mail. Mostra que Deus está preocupado. O que essa lição quer que eu e você aprendamos é assim. Olha só que legal. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. E essa pergunta é para mim e para você que sabemos o valor de uma alma para Jesus Cristo. Então, não importa se a pessoa é rica ou pobre, o importante é que a gente valorize essa pessoa, olhe com os olhos da fé, com os olhos do coração de Jesus, para que Jesus possa atingir. Eu vou contar rapidinho aqui, de minutinho, uma história de um testemunho de um cara rico. Uma jovem da igreja chegou para ele e falou assim: vem cá, você quer estudar a Bíblia? Eu quero. Ele não queria, porque ele não tinha pedido isso. Não, mas eu quero, porque ele era amiga da jovem da igreja. Então ela pensou assim: quem que eu vou chamar para falar de Jesus para ele? Normalmente as pessoas pensam: esse cara é rico, vão chamar um rico, né? Não, ela lembrou que tinha um irmão que era espiritual. Lembra, pastor, que vocês falaram isso de Joel, o Espírito Santo? Falou: não, aquele irmão vai ser. Então o que acontecia? Todo dia, todo domingo, às 6 horas da tarde, esse irmão saía lá da casa dele, ia até a porta do rico, 6 em ponto, batia a campainha e entrava. E um dia choveu. Aí ele ligou para a casa desse irmão. Só que como irmão, por celular, só que o irmão tinha deixado o celular em casa. Aí quem entendeu foi a esposa do irmão. Ele falou: olha, fala para o irmão que ele não precisa vir, porque está chovendo muito. Não, ele já saiu, já era umas 4 horas. Ele falou: 4 horas? Aí depois ele foi saber o seguinte, que o lugar que o outro dava estudo bíblico, que o irmão dava estudo, era longe da casa dele. Ele foi conhecendo, e um dia ele foi visitar o irmão em casa. Quando ele chegou na casa do irmão, não tinha nem mesa. Malemar uma cadeirinha para sentar. E a única coisa que aquele irmão tinha era um carrinho velho, que ele trabalhava para botar gasolina, para pregar o evangelho. Essa pessoa conta que esse foi o testemunho que convenceu ele para Jesus. Deus quer usar eu e você na posição que nós temos, para conseguir pessoas com posição maiores que a nossa. Mas para isso a gente precisa entender o valor de uma alma para Jesus Cristo. Então vamos fazer o possível para eu e você, quando tivermos contato com as pessoas acima de nós, ou poderosas ou ricas, não importa, vencermos os nossos conceitos e preconceitos, esvaziarmos deles, olharmos para elas como alguém com quem Jesus se preocupa muito, e nos esforçarmos com muita gentileza, amor e compaixão, para mostrar o que Jesus tem para fazer por ela, aquilo que Jesus fez em nós. Fechada? Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por essa lição maravilhosa que nos chama a atenção para uma classe de pessoa que às vezes nós, com o nosso preconceito, temos rejeitado de falar de Jesus para elas. Que possamos vencer tudo aquilo que atrapalha. Que possamos, ó Deus, chegar até elas e levar o amor de Cristo para elas, levar a salvação para elas, e na forma que o Espírito Santo achar melhor delas entender, elas irão entender. Mesmo com as limitações, elas vão amar a Jesus. E como a Bíblia fala, o Evangelho vai crescendo, crescendo, até se tornar um entendimento perfeito. E por favor, usa-nos, mesmo sendo vasos de barro, mesmo sendo pessoas imperfeitas, usa-nos, ó Deus, coloque-nos em situações para que possamos falar de Jesus para elas também. Mas queremos falar também para o nosso amigo do trabalho, para os nossos amigos de casa, os vizinhos, para os nossos parentes. Capacita-nos para falar de Jesus para cada um deles. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado de ter participado com a gente nessa lição. Você já deu o joinha aí? Como é o nome daquilo, Kevin? Curtir, você já curtiu? Não curte aí. Compartilhe, se inscreva e manda um oizinho para a gente. Ô Kevin, bota aí o número do celular. Já liga aí, ó, nesse celular, manda um zap, manda seu pedido de oração. A gente quer mandar um beijão para você que entrou em contato com a gente essa semana. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, te iluminando, te guardando. E, por favor, esteja conosco de novo, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário,
tratando do assunto de missão de Deus, a minha, a tua, a nossa missão. E, por favor, nunca esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E muito obrigado por vocês terem participado com a gente, tá bom? Kevin, um beijão para você e um abraço, tá? Até semana que vem.